Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui para vocês. Então vou retomando aqui. Vimos o Estado Democrático, que ele passa aí por ele é produto de uma evolução histórica que passa por vários momentos históricos importantes. Um dos grandes momentos históricos que acontece no surgimento, no fortalecimento da democracia e do Estado Democrático, acontece com a Revolução Inglesa, que começa em 1640 e vai até 1688. Ela é dividida em 4 partes. Então nós temos a primeira fase, a Revolução Puritana, depois nós temos o estabelecimento de uma república na Inglaterra, que é um país monarquista, mas tivemos um curto período republicano. Depois é restaurada a monarquia e depois, por fim, nós temos a Revolução Gloriosa. E com todos esses eventos nós temos o resultado final, uma redução do poder do monarca e um fortalecimento do parlamento, justamente para que vai levar depois a uma monarquia constitucional e uma legalidade, um fundamento, um ordenamento inglês fundado na vontade popular representada pelo parlamento. Bom, além da Revolução Inglesa, nós tivemos a Revolução Americana, que inaugura a República Presidencialista. Então, na Revolução Americana, começa com a Declaração de Independência das 13 colônias, em 1776. Depois nós temos a Constituição americana, de 1787, que é ratificada em 1788, que também é um importante movimento histórico no fortalecimento do Estado democrático. Por fim, aqui nós temos a Revolução Francesa, de 1789, em que há definitivamente aí um movimento muito forte de restrição do poder absoluto do rei, com a queda da Bastilha, a decapitação do monarca. E ainda em 1789, no mesmo ano da Revolução Francesa, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que depois incorpora a Constituição Francesa de 1791. Esses documentos todos, esses movimentos históricos e esse documento, eles vão consolidando o Estado democrático de direito e fortalecendo a democracia. E por fim nós temos aí em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é mais um documento que, como eu disse para vocês, o Estado democrático ele depende não só da vontade da maioria, mas do estabelecimento de um conteúdo mínimo de direitos fundamentais, de direitos humanos. Muito bem? Então, quais são os princípios do Estado democrático? De tudo isso que eu falei para vocês, o que a gente extrai? A supremacia da vontade popular. O que significa isso? Significa que a vontade popular é soberana. Ela deve se sobrepor a todas as outras vontades. Preservação das liberdades, né? Embora a gente tenha alguns estados que tenham evoluído para uma segunda e até para uma terceira dimensão de direitos fundamentais, como é o Estado brasileiro, minimamente a gente precisa ter os direitos de primeira dimensão aí que garantem as liberdades fundamentais. Muito bem? Igualdade de direitos. E aí, na igualdade de direitos, nós temos já não só a igualdade formal, aquela que diz que todos são iguais perante a lei, mas a igualdade material, que pode ser vista na máxima de Rui Barbosa, quando ele diz o seguinte: tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Isso significa que é preciso não apenas tratar todos de forma igual perante a lei, mas fornecer condições para que as igualdades sejam efetivamente estabelecidas. E nós temos vários mecanismos para isso. Um mecanismo que é até um pouco tratado com muita polêmica no Estado brasileiro são as ações afirmativas, né? Aquelas ações em que o Estado age para reequilibrar, né? As ações afirmativas, mas elas não são uma particularidade do Estado brasileiro e muito menos
do Estado social como o nosso. Nos Estados Unidos, as ações afirmativas são aplicadas há muito tempo. E é um Estado liberal. Muito bem. Então, o que nós precisamos lembrar aqui com relação ao Estado Democrático de Direito? Eu vou citar para vocês o que diz o artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. O Estado que não reconhece os direitos fundamentais e nem a separação dos poderes não possui Constituição. Olha só que interessante, gente. Então, o que quer dizer com isso, esse dispositivo aqui da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão? Quer dizer o seguinte, olha, que o ordenamento fundamental que deve reger uma sociedade, que é uma Constituição, ele inexiste. Ele não existe se nesse Estado não há garantia dos direitos fundamentais e não há separação dos poderes. Porque ainda na condição de carta política, de manifestação política de uma sociedade, você não se admite um Estado que não tenha minimamente uma proteção dos direitos fundamentais e a separação dos poderes. E eu vou falar para vocês da separação dos poderes logo mais e da importância da separação dos poderes, tá? Mas vamos lá. Além disso, eu vou citar uma fala do Abraham Lincoln. Ele diz o seguinte: o Estado democrático é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Muito bem? Muito bem, gente. Então, ainda falando de democracia, falando do Estado democrático, nós podemos ter algumas características próprias de democracia. Uma classificação de democracia nós temos que a doutrina faz. A doutrina classifica a democracia em democracia direta, semidireta e representativa. Como ocorre a democracia direta? A democracia direta, ela acontece sem que hajam representantes entre o povo e as decisões do Estado. Ou seja, o próprio povo decide aquilo que é importante para o Estado. Então vamos lembrar aqui da democracia direta das cidades-estado gregas. Vamos lembrar de Atenas aqui, onde as pessoas se reuniam em praça pública, os cidadãos, não eram todas as pessoas, né? Eu já falei para vocês aqui nas aulas anteriores que lá em Atenas, na Grécia Antiga, nas cidades-estados gregas, nós tínhamos também a separação, a discriminação. Então não podiam os escravos, evidentemente não podiam votar, as mulheres não podiam votar, os estrangeiros não podiam votar, participar votando, evidentemente, mas das decisões diretas do Estado, né? Então, o povo que definia diretamente, olha, eu quero isso, eu quero que a política seja assim, eu quero que a política de educação seja dessa forma. O povo decidia diretamente sem representantes, sem parlamentares, sem qualquer forma de representação entre o povo e as decisões do Estado. Muito bem? E na democracia representativa? Vamos falar da direta e do lado oposto, da representativa, para depois a gente falar do meio termo, que é a semidireta, ou participativa. Muito bem. Na democracia representativa, portanto, ao contrário da democracia direta, você tem os representantes atuando em nome do povo. Então, todas as decisões são tomadas pelos representantes do povo, como o parlamento, né? Os parlamentares dentro do parlamento. Muito bem? E a democracia semidireta ou participativa? Ela é fundamentalmente uma democracia representativa, mas com mecanismos de participação direta do povo nas decisões do Estado. De que forma isso acontece? Isso pode acontecer de várias formas. No Brasil, por exemplo, nós temos, além do referendo, do plebiscito
nós temos a iniciativa popular e a ação popular. Vamos falar disso, só vou retomar aqui para a gente relembrar. Então, democracia direta, o povo exercendo diretamente o poder e decidindo os rumos do Estado. Temos democracia direta? Essencialmente, unicamente direta, não. O Estado que mais se aproxima hoje de uma democracia direta é a Suíça. A Suíça, ela tem... O povo é chamado cerca de 4 vezes por ano para participar de decisões. De que forma? O povo pode, por iniciativa popular, alterar a Constituição, portanto, emendar a Constituição. O povo pode, por referendo, decidir a validade das leis aprovadas pelo parlamento. O povo pode discutir e propor projetos de lei. Mas esses são mecanismos também de participação direta, só que na Suíça também há representantes. Então, também há a democracia representativa. Então, ela, embora ela seja utilizada como exemplo de democracia direta, digamos assim, ela é mais próximo da democracia direta que se tem no mundo. Mas ela também é participativa ou semidireta, porque ela também tem o seu parlamento, então seus representantes agindo em nome do povo e decidindo aquilo que é da vontade popular. Muito bem? Então, vamos verificar então o que nós temos de mecanismos democráticos de participação direta nas decisões do Estado. Tá? Vamos falar disso no próximo bloco. Até daqui a pouquinho.